Tá bem, pessoal? Esse silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou professor de filosofia. Vamos trabalhar com esse conteúdo aí ao longo deste ano letivo. E no segundo ano do ensino médio, a filosofia aborda o período moderno, a idade moderna. Então, nós vamos estudar aquilo que é chamado de filosofia moderna. Quando que começa a filosofia moderna e quando que termina a filosofia moderna? Ela começa no século XV, no fim da Idade Média, e vai até o século XVIII, depois de Cristo, até a Revolução Francesa. Então ela começa com a queda de Constantinopla, com a queda do Império Romano do Oriente, quando os turco-otomanos tomam Constantinopla, e aí nós temos o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Isso fez com que os europeus tivessem que buscar outras rotas para ir para o Oriente, buscar as especiarias, para as Índias Orientais. E aí, na busca por outras rotas, eles vão começar a explorar os mares. Aí vão começar as grandes navegações. Então, o contexto histórico do início da filosofia moderna é esse. Tomada de Constantinopla e início das grandes navegações, com Cristóvão Colombo, navegador italiano, navegando pelas frotas espanholas. Em 1492 ele chega na América. Lembrando que antes os europeus saíam da Itália para ir para o Oriente buscar as especiarias. E as especiarias geralmente eram condimentos, temperos, tecidos, também porcelana, vários outros objetos que eram considerados de muito valor e que eram fáceis de serem comercializados na Europa. E vai terminar com a Revolução Francesa, que começa no dia 14 de julho de 1789. A Revolução Francesa, que vai ser uma revolução que vai durar 10 anos, de 1789 a 1799. Começa no dia 14 de julho com a tomada da Bastilha e termina em 1799 com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França. Então, esse é o período histórico que compreende a filosofia moderna. E é o período histórico que a gente vai estudar agora no segundo ano. E hoje nós vamos começar estudando. Oi? Agora não vamos explicar, né? Daqui a pouco tem recreio. Então, nós vamos começar estudando um filósofo moderno aí, chamado Jean-Jacques Rousseau. É um filósofo suíço, nasceu em Genebra em 1712, no século XVIII, mas que ele passou uma parte da sua vida na França. Inclusive, acham que ele é francês. E ele é um questionador da desigualdade entre os homens. De onde teria surgido a desigualdade? Será que a desigualdade sempre existiu? Ou ela passou a existir em algum dado ou um determinado momento da história? Vocês acham que os seres humanos são desiguais por natureza ou somos todos iguais por natureza? Desiguais? O senhor não acreditava nisso não. Todos nós nascemos iguais. Todos nós nascemos dependentes dos pais, principalmente da mãe, para nos amamentar e cuidar, sem posse ou propriedade alguma. Somos todos iguais por natureza. E a desigualdade, para isso, ela surge com o tempo, numa determinada realidade ou num determinado contexto histórico. Então ele nasce em 1702 em Genebra, Suíça. Ele desenvolveu a ideia de um governo por contrato social. Então os seres humanos, segundo Jean-Jacques Rousseau, antes de viver em sociedade civil, em sociedade organizada, antes de criar um Estado, eles viviam um Estado que ele chamava de Estado de natureza. E no Estado de natureza o homem era bom, por natureza. Então é a crença na bondade natural do ser humano, no bom selvagem. O ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. O ser humano nasce livre, é a sociedade que o escraviza. Então existe uma bondade natural em nós. A criança, quando nasce ali, o bebê, e a criança ela não tem maldade, ela vai aprender a maldade no convívio social com os adultos, na perspectiva de Rousseau. E aí ele vai dizer que o contrato social surge a partir da propriedade privada. Ou seja, nós abandonamos o estado de natureza e passamos a viver em civilização, em sociedade civil, organizamos o Estado a partir do momento que o primeiro ser humano cerca o primeiro pedaço de terra e diz: isso aqui é meu. Então ali, segundo Rousseau, nasce a propriedade privada, e com a propriedade privada nasce também todos os males sociais.
Porque com a propriedade privada surge a corrupção, surge, né, todos os problemas que nós temos em sociedade. Porque com a propriedade privada, uns passam a ter e outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais. Quem não tem faz de tudo e se corrompe para ter. Então por isso ele vai dizer, maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram, não, a terra é de todos. Porque ali nasce a desigualdade, e com a desigualdade nascem todos os problemas sociais, a corrupção, a violência e tudo aquilo que, né, impede o ser humano de se desenvolver plenamente, e que corrompe a bondade natural de nós seres humanos. Então essa é a ideia do governo por contrato social. O primeiro contrato social foi fundado sobre a propriedade privada. Então vai. Então, cria-se um contrato social baseado na propriedade privada, mas esse contrato social gerou corrupção. Por isso é necessário, segundo Rousseau, fazer um novo contrato social. Não mais agora fundado sobre a propriedade privada. Não que ela será abolida. Não há como abolir a propriedade privada e não tem como mais voltar para o estado de natureza. Mas é possível fazer um novo contrato agora. Um contrato fundamentado não mais na propriedade privada, mas na vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Todos nós temos interesses e cada um busca constantemente satisfazer esses interesses. E aí, em sociedade, nós temos que preocupar o seguinte: há interesses entre nós que são interesses em comum. Esses interesses vão expressar a vontade geral, e somente isso pode se tornar lei numa sociedade. E para ela funcionar, é necessário que todos participem. E aí ele vai defender uma democracia direta e não representativa. Ele é um crítico da democracia representativa, porque, segundo ele, o único representante dos seus próprios interesses é você. Quando você elege alguém para defender os seus interesses, essa pessoa não vai defender os seus interesses, ela vai defender os interesses dela. Porque cada pessoa só defende o próprio interesse. Por isso, o contrato social, o novo contrato social que ele defende, tem que ser referendado por todos. Todos devem participar e decidir. E só pode virar lei algo que for consensual. Então, sem consenso não pode haver lei. O consenso é a expressão dos interesses que nós temos em comum. Se não há interesse em comum num grupo social, não faz sentido esse grupo social existir. Então, as pessoas têm que buscar em grupos sociais onde haja interesse em comum com os interesses dele. Vamos pensar no nosso país atualmente, né? Temos vários pontos polêmicos aí. Há, por exemplo, o consenso sobre o aborto no nosso país? Não. Então não pode ter lei. Só pode ter lei se houver consenso. Há consenso sobre porte de armas? Não pode ter lei. Há consenso sobre drogas, uso de drogas? Então tudo aquilo que não há consenso não pode haver lei. A lei tem que ser expressão da vontade geral. O que é a vontade geral? Os interesses que nós temos em comum. E aí, se não há interesse em comum numa determinada sociedade, não faz sentido ela existir. Na perspectiva do Rousseau. Ele falece em 1778, né, na França, em Hermenonville. Então, no início, a sua principal obra mais famosa é o Contrato Social, né, mais importante. Rousseau afirma que o ser humano nasce livre e em todo lugar está preso. Ou seja, o ser humano nasce bom e livre. Mas a sociedade e a civilização nos corrompe e nos escraviza. E para nos libertar dessa escravidão é necessário fazer um novo contrato social. Um contrato social baseado nos interesses que nós temos em comum. Isso aqui é aquilo que é chamado de democracia direta. Tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo. Não por representantes. Através do consenso. Se não houver consenso aqui, não é maioria. Não é como a nossa democracia. A maioria decide e a minoria tem que se submeter. Para o Rousseau, se não tem consenso, ou seja, se todo mundo não concordar,
não pode ter nenhum tipo de decisão sobre aquilo. É meio que um idealismo aí, né? Como é que todo mundo vai concordar sobre algum tema? Que tema que todo mundo concorda? Será que existe algo que todo mundo concorda? Se não tem algo que todo mundo concorda, então isso não existe. Não vai ser possível essa sociedade. Será que é? O senhor defende isso, né? Então nós vamos ter que dividir, por exemplo, o Brasil em dois. Um lado fica só a galera de esquerda que concorda, e o outro só a direita que concorda. E mesmo assim, a galera de esquerda discorda entre eles e a galera de direita discorda entre eles também. Tá vendo? Ó, camarada, né? Então o Rousseau se comprometeu com a ideia de que os seres humanos originalmente eram nobres selvagens, ou seja, eram bons. O homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Então eles levavam a vida solitária na selva, né? Pacífica, não tinha guerra, não tinha nada, não tinha pior nenhum, viviam ali só vivendo o que a natureza fornecia, se preocupavam principalmente com a satisfação das suas necessidades imediatas. Não preocupavam com muita coisa não, aliás, não tinha muito o que preocupar, porque a floresta, né, ou a natureza dava tudo que eles precisavam para poder sobreviver. Então ele fazendo pouco uso aí da perspicácia da linguagem ou de qualquer outra faceta da existência social. Depois, com o tempo, eles começam a se unirem em sociedade e isso vai começando a dar B.O., né? Não é inteiramente óbvio o modo como Rousseau acreditava aí que o homem selvagem se afastara do estado de natureza. Na verdade, ele vai dizer que se afasta a partir do momento que cria a propriedade privada. A propriedade privada que é o grande mal, aquilo que fez com que a humanidade se corrompesse e todos os males sociais surgissem. A corrupção, a violência e tudo de ruim que existe na sociedade. Então o argumento de Rousseau era que a sociedade civil, claramente é o que nós chamamos de civilização, um Estado, né? De modo efetivo, ela foi fundada pela primeira pessoa que cercou e em seguida reclamou a propriedade de um pedaço de terra. Então voltando, lembrando, Rousseau diz o seguinte, né? Maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram, não, a terra é de todos. Porque ali nasce a desigualdade social. Uns passam a ter e outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais. Quem não tem se corrompe para ter. E aí nasce os B.O.s. Nasce a guerra, a violência, os conflitos, a corrupção, segundo o Rousseau. Aqui ele vai contra Hobbes. Hobbes dizia que o homem é mau por natureza. No estado de natureza, os homens viviam no estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Para vocês, quem está certo, Rousseau ou Hobbes? O homem é bom ou é mau por natureza? Bom. Bom? Ou mau? Ele nasce bom ou ele nasce mal? Bom? Então vocês concordam com o Rousseau. O Hobbes vai dizer que não, o homem é mau por natureza, o homem é egoísta, é violento. Se a gente for deixado no estado de natureza, a gente vai viver em guerra de todos contra todos. Todo mundo se matando, todo mundo se roubando, todo mundo se escravizando. Por quê? Porque nós somos maus. São três perspectivas sobre isso aí. A do Hobbes, que diz que o homem é mau por natureza, o Rousseau, que diz que o homem é bom por natureza, e o Locke. O Locke vai dizer que o homem, quando nasce, não é bom nem mau. O homem é uma folha de papel em branco. Ele vai se tornar bom ou mal de acordo com a educação que ele recebeu. Vocês concordam com qual dos três aí? O Locke vai dizer isso, né? O homem não nasce nem bom nem mal. Ele vai se tornar bom ou mal de acordo com a educação. Se a educação levar ele para se tornar mal, ele vai se tornar mal. Se a educação levar ele para se tornar uma pessoa boa, ele vai se tornar uma pessoa boa. É a educação que nos molda, que faz a gente ser quem a gente é. Para o Locke. O Rousseau diz que nós nascemos bons, o Hobbes diz que nós nascemos maus. Então os filósofos raramente concordam, né? Cada um defende uma posição diferente. E aí cabe a nós aí vermos essas ideias, ver qual delas que a gente concorda. Né? Então, o Rousseau não acreditava ser possível o gênero humano voltar ao estado da natureza. Então não tem como a gente voltar lá no passado, quando tudo era bom, quando não tinha maldade, o mundo vivia em harmonia com a natureza, vivia ali tranquilo, de boa,
sem BO, sem nada. Então não tem como voltar mais. Agora a gente tem que pensar para frente. Não tem como abolir a propriedade privada mais também. Tinha que ter abolido lá atrás, tinha que ter arrancado a cerca do primeiro. Depois que fez, agora já era. Agora já existe. Não tem como tirar esse direito, né? O direito das pessoas de usufruir daquilo que conquista com o fruto do seu trabalho. Então o que a gente pode fazer? Tem que fazer um novo contrato. Um contrato que seja fundamentado na vontade geral. E o que é a vontade geral? Os interesses que nós temos em comum, consenso, né? Então a gente tem que buscar o consenso. E aí isso vai ter que ser decidido de forma política, né? Todo mundo participando. E aí, nessa participação, todo mundo decide ali. Se não chegar ao consenso, não pode ter lei. Não pode ter. Aí cada um faz o que quiser. Se não tem lei, é liberado, né? A lei só pode versar sobre aquilo que todo mundo concordar, e aí ela vai proibir alguma coisa ou não. Ou vai referendar algum direito ou não. Então não tem como voltar para o estado da natureza, que colocava o problema de como os seres humanos governariam melhor seus negócios, considerando as circunstâncias do momento. Então o argumento construído nessa obra repousa sobre o conceito de vontade geral. Vontade geral é o consenso, ou os interesses que nós temos em comum. Só os interesses que nós temos em comum podem se tornar lei. Ah, claro, tem problemas com essa ideia, né? Como é que a gente vai atingir o consenso? Será que é possível? Será que tem como atingir o consenso? Todo mundo concordar com a mesma ideia? Então isso aqui é uma utopia. Né? O que é uma utopia? Topos em grego é lugar. É uma realidade perfeita. É um lugar que não existe. Um lugar que a gente nunca vai chegar. Utopia vem do grego topos, que é lugar. O rua aqui pode ser uma negação. Um lugar que não existe. Então o corpo soberano de uma sociedade é o local do poder legítimo. E o poder legítimo somente é aquele poder que é exercido pelo consenso, pela vontade geral. Só esse é legítimo, só esse é a fonte de legitimidade que pode expressar a legalidade, ou seja, fazer as leis segundo Rousseau. Compreenderam o pensamento de Rousseau aí, galera? Alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Então, por hoje, é isso aí.